Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servo e servo, com a paz do nosso Senhor Salvador. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em Salmo 55, do verso número 1 ao verso de número 16. Assim diz a potente e resistente palavra do Senhor. Oh glória! Salmo 55, versículo de número 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconde da minha súplica. Versículo de número 2. Verso de número 2. Atende-me, ouve-me, lamento da minha queixa e faço ruído. Verso de número 3. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lança sobre mim a iniquidade, com furor me aborrece. Verso de número 4. O meu coração está dolorido dentro de mim, e temores da morte caíram sobre mim. Verso de número 5. O temor e o tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Verso de número 6. Pelo que disse, ó, quem me dera ter asa como pomba, porque então voaria e estaria no descanso. Verso de número 7. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Verso de número 8. Apesar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Verso número 9. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Verso de número 10. De dia e de noite há cerca sobre os meus muros, iniquidades e malícia estão no meio dela. Verso de número 11. Maldade há dentro dela, astúcia e engano, não se aparte das suas ruas. Verso de número 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, o meu companheiro que me guia, o meu íntimo amigo. Esse verso número 3 é que é o verso principal, a peça-chave dessa live, dessa pregação de hoje. Verso de número 14. Consultava junto suavemente e andava em companhia na minha casa e na casa de Deus. Verso de número 15. A morte os assalte e vivo desce ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Verso de número 16. Aí está o clamor de rei Davi, a salvação e a defesa, e a fé o escudo dele. Eu, porém, invocarei o Deus, eu me salvará. Amados irmãos, aqui rei Davi, ele está expressando, desde o primeiro versículo, ele está expressando, ele está invocando, ele está incitando, ele está chamando a atenção de Deus, para Deus ouvir as orações dele. Porque ele está passando um momento difícil, momento de traição. Mas esse momento de traição, esse momento difícil que o rei Davi está atravessando, só Deus pode nos proteger da fúria do nosso inimigo quando ele se levanta contra a gente. Mas aqui, irmão, ele confia em Deus, aqui o rei Davi confia em Deus, porque o rei Davi sabe que quem está levantando contra ele com traição, com maldade e falsidade, é de dentro da própria casa dele. Olha o verso de número 12, que é a peça-chave dessa live, dessa pregação, onde o rei Davi expressa da onde está vindo a traição. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era
o que me aborreceria, o que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria escondido. Aqui rei Davi deixou bem claro. Se fosse um inimigo que estivesse se levantado contra rei Davi, um inimigo já declarado, ele estaria já preparado contra o seu inimigo, porque ele já era um inimigo declarado. Mas como não era um inimigo declarado, pegou o rei Davi desprotegido. Porque tem momento que nós esquecemos de orar para Deus, tem momento que nós esquecemos de pedir a Deus. Eu não, eu oro todos os dias e peço a Deus proteção todos os dias. Nesse momento ele devia ter enfraquecido em alguma coisa, fraquejado, e nesse momento foi atacado pelo seu próprio amigo. Não foi o inimigo, porque o inimigo da gente, a gente já anda às espreita, a gente já anda com alerta máxima contra os nossos inimigos. Porque quando nossos inimigos já declarados, nossos inimigos se levantam, a gente já está preparado para ele. Mas quando é um falso amigo, é um inimigo ainda não declarado, de dentro da nossa casa, como o rei Davi expressa e diz aqui no versículo de número 13, mas era tu, meu companheiro, guia-me, o meu íntimo amigo. Prestou atenção? Não era tu, mas era tu, meu companheiro, meu guia, o meu íntimo amigo. Presta atenção, quem se levantou contra ele era o companheiro dele, o guia, o amigo íntimo dele, o amigo que ele falava todas as coisas para ele, o amigo que conhecia onde atacar, o amigo que conhecia as comportas, as defesas, que conhecia até onde o rei Davi suportaria. Sabia o dia que o rei Davi estava fraco, estava forte, estava oprimido, estava reto, estava incorreto. Mas, tá vendo? Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com nossos amigos. Agora, vê aonde era esse amigo dele. Versículo de número 15. Versículo de número 14. Consultávamos junto, suavemente, andava em companhia na casa de Deus. Estão vendo, irmão? Esse amigo traíra, esse amigo que traiu o rei Davi, esse amigo que foi falso, com falsificação, que defraudou rei Davi, era o próprio amigo que andava na casa de Deus com ele. Por isso que quando a gente prega a verdade dentro de uma igreja, quando a gente prega sobre roupa, sobre costume, sobre as atividades do cristão, diante da palavra de Deus, diante da igreja, tem cristão usando vida dupla na igreja. Ele é um cordeiro. Cá na rua ele já usa roupa de lobo. E tem a vida dupla. Na igreja ele é todo mansinho, todo carinhoso com os irmãos, mas quando chega lá fora ele tem a vida dupla. Por que quando a gente prega sobre roupa, sobre lesbiano, homossexualismo dentro da igreja, todo aquele grita, ele não sabe pregar. Ele não sabe pregar. Ele está pregando coisa da boca dele, da mente dele, não. Está pregando remissão de pecado. Está pregando sobre alguém que está ali, sobre costume, sobre repressão do pecado, diminuição do pecado. Aí muitos presbíteros, muitos obreiros que já estão lá mais velhos, às vezes até o pastor, não estou falando que é a minha igreja, não estou apontando denominação nenhuma. Eu estou dentro do texto da pregação, é o que encaixa. Não estou encaixando nada na minha mente, nada na minha boca. Estou encaixando o texto bíblico dentro do contexto do texto que precisa ser pregado, porque quem bota as palavras na minha boca é Deus, na minha mente é Deus, no fundo do meu coração é Deus. Porque lá dentro daquela igreja tem gente fraudulenta, mas tem carga importante. Tem aquela menina da banda, um exemplo que eu estou dizendo, ela usa roupa de homem, ela é meia
afeminada. O pastor não quer que prega lá dentro, porque senão vai perder ela. Tem aquele rapaz lá, ó, que usa uma roupa apertadinha, tal, aqui anda todo cheio de, né? Eu não posso julgar ninguém, eu tô encaixando no texto. Aí não pode pregar sobre o homossexualismo, porque tem um que tem um ministério lá que é forte na igreja, tem um ministério que destaca. Então não pode pregar sobre o homossexualismo, porque vai ofender ele. Não estou dizendo que é na igreja que eu reúno, presta atenção. Não estou dizendo, e nem estou apontando denominação de ninguém. Eu estou dizendo que encaixa dentro do texto, que acontece em várias igrejas, mas não na minha. Tá? E nem estou apontando denominação na igreja de ninguém, não. Eu estou pregando a verdade que Deus está colocando no meu coração. Aí tem outros lá, não prega prostituição dentro da minha igreja, nem adultério, nem idolatria. Tem que pregar. Tem que pregar sim. Tem que ser pregado. Porque senão eu perco uma oferta, perco lá o empresário por causa da oferta, por causa de uma pregação. Não, não é por causa de uma pregação, não. Por causa da vontade de Deus que quer que seja pregada aquele versículo naquele momento e que faça aquela expressão daquela pregação. Que tem gente ali, principalmente muitas vezes os dirigentes, os pastores, os obreiros, os presbíteros, que precisam ouvir a verdade. Então, amados irmãos, versículo de número 15: a morte os assalte, o vivo desce ao inferno, porque há maldade nas suas habitações no meio deles. Vocês prestem atenção. Olha no verso 14. Consultávamos junto suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus, que é a igreja. E a morte os assalte, ou vive e desça ao inferno, porque há maldade na sua habitação e no meio disso. Que havia maldade dentro da igreja, e a habitação é casa. Dentro da casa de Deus havia maldade e havia pessoas fraudulentas com falsificação dentro da casa de Deus. Nós temos que ter muito cuidado até com nossos irmãos que estão lá conosco todos os dias, tapinha nas costas, só é bom, só prega bem, só faz isso, faz aquilo. Tem que ter cuidado, porque pelas suas costas ele está te falsificando. Agora preste atenção no versículo final, o que o rei Davi diz. Preste atenção. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Porque ele sabe que a única salvação dele é Deus. E se ele invocar a Deus, Deus vai salvar ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós temos que ter muito cuidado da traição da pessoa falsa, dos nossos inimigos ainda não declarados. Que esses inimigos ainda não declarados, ele está filtrando a nossa força, filtrando a nossa moral, filtrando o nosso jeito de ser, observando e levantando e tirando coisa da boca da gente, para depois escandalizar a gente nas redes sociais. Tem que ter muito pudor. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo a nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe esse local, que é o meu primeiro santuário, onde eu prego, oro, falo de Deus para as pessoas e ganho alma para o reino de Deus. Peço que o Senhor abençoe minha borracharia, estende a potente e poderosa mão do Senhor que já anda estendida em direção à minha borracharia. Que o Senhor me abençoe todos os dias, enviando fregueses para mim todos os dias. Eu sou grato a Deus, obrigado pela minha freguesia que o Senhor me deu e me dá. Sou muito grato ao Senhor por o Senhor me abençoar, o meu fornecedor, estender a potente mão do Senhor, que já anda estendida lá no meu segundo santuário, onde eu prego, oro, ganho alma para as pessoas. Os meus fornecedores que me servem. Obrigado, Senhor.